Boa noite a todos, boa noite amigos, amigas. É um prazer imenso estar na companhia de vocês mais uma vez, mais uma quarta-feira. Que nós possamos tirar o melhor proveito, né, dos ensinamentos dessa noite. O que nós temos feito, né, nos últimos meses, nessa condição que nós estamos passando, infelizmente, né, nessa pandemia, estamos fazendo o possível, né, para dividir um pouco esses momentos, para que nós possamos refletirmos um pouco. E essa reflexão, como todas as outras, são muito importantes. A de hoje é ter ou ser? O que é mais importante? O ter ou o ser? E o que nós estamos passando hoje, em especial, no nosso planeta, no nosso país, tem muito a ver com isso. Nós estamos observando que o ter, muitas vezes, não está resolvendo muita coisa. Não basta ter para estarmos bem, para evitarmos que as pessoas que amamos retornem ao mundo espiritual, que o ter não é suficiente para nós fazermos aquela festa para 1000 pessoas. Que o ter não é suficiente para se fazer muitas coisas. Então, é para nós refletirmos, e em especial, que após, quando tudo isso passar, porque tudo passa, como dissemos outro dia na palestra anterior, e como o nosso Chico dizia, aquela mensagem que Maria de Nazaré enviou para ele, né? Tudo passa. Mas quando tudo isso passar, que nós possamos ter tirado o melhor proveito, né, dessa situação. Antes de nós iniciarmos, vamos pedir a Deus e a Jesus, aos mentores amigos, que nos amparem, que nos auxiliem, que me dê a intuição necessária para que eu possa fazer uma boa explicação, né, para que todos possam compreender a intenção, né, da palestra dessa noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, o ter ou o ser. Os verbos estão no pretérito imperfeito de modo indicativo, né? O ter algo material que eu utilizo de alguma forma, que eu tenho a posse. Nós sabemos ser temporária, mas vamos falar disso depois, né? O ser, estar de bem conosco mesmos, é estarmos bem apesar de não possuirmos o que os outros imaginam ser necessário para sermos felizes. Na língua portuguesa, elas estão no mesmo tempo, né? Se refere ao fato do passado. Mas em nossa vida, e para nós que estamos encarnados, se refere a hoje, no nosso presente. Nós decidimos o equilíbrio que nós vamos dar ao ter e ao ser, o que ainda é muito difícil. Eu escolhi o texto do nosso Evangelho, um item que eu adoro, que é do capítulo 13, que é os infortúnios ocultos, que fala muito bem disso. Eu gosto muito de citar esse tema, porque é muito interessante. Eu vou ler pequenos pedaços de cada parágrafo, para que se mostre exatamente o que é o ter e o ser. É um exemplo, né, que nós temos, que diz assim, no segundo parágrafo: quem é aquela senhora de ar distinto, de traje simples, mas bem cuidado, seguida de uma jovem que também se veste modestamente, entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois à porta é saudada com respeito. E logo no terceiro parágrafo está: graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhadas, e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não repugnará prestar-nos cuidados materiais. Quanto à sorte da família,
vai levar ao pai algum consolo e tranquilizar-no quanto à sorte da família. E no quarto parágrafo diz assim: na esquina, uma carruagem que visita sucessivamente. Verdadeiro depósito de tudo que vai levar aos protegidos, que visita sucessivamente. Não nos pergunta pela crença nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Fim da visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome e onde mora? Ninguém sabe. Não revela o seu nome a ninguém. Por que se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com o seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha adolescente para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. Para o meio em que vive é a mulher do mundo. Não me interessa outra aprovação que a de Deus e de sua própria consciência. Olha que fantástico, né? Infortúnios Ocultos, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver oportunidade, leia na íntegra. É exatamente isso. É o exemplo do ter e do ser. Ela tem e ela é. Ela é o quê? Ela é caridosa, ela é humilde. Ela se veste de roupa simples para visitar os simples. Ela deixa sua carruagem num local distante da casa daquelas pessoas sem condição para não as humilhar. É um exemplo fantástico que nós temos. Eu adoro esse texto, sempre o cito, porque ele tem tudo a ver. Esse é o exemplo do ter e do ser, que é muito difícil ainda para seres humanos, para nós seres humanos praticarmos, ter esse equilíbrio do ter e do ser. Porque, infelizmente, os que têm muitas dificuldades ainda em fazer o que essa senhora no Evangelho exemplifica para nós. Ela tem, mas ela é. E ter e ser é isso. Não precisa só ter ou só ser. Dá para equilibrar as duas coisas. Como é que se equilibra isso? Através da caridade, né? Mas é uma encruzilhada difícil de ser transposta. Porque o ter, ele traz muita vaidade, ele traz muita dificuldade para nós seres humanos, né? Para controlar o nosso orgulho, é a nossa vaidade. Né? Equilibrar as duas em uma única encarnação é muito difícil. No nível dos espíritos, nós temos respostas inerentes a esse assunto, né? Apenas após muitas encarnações, quando se liberta do orgulho, da vaidade, se consegue desenvolver e praticar realmente o amor ao próximo. Se consegue alinhar o ter e o ser ao mesmo tempo, que é o exemplo desse texto que a gente acabou de ler. A busca pela matéria é inerente. O ter é inerente a nós, seres humanos. Mesmo porque nos traz conforto, nos traz felicidade relativa, mas traz. Né? E porque nos coloca no patamar acima dos demais. Já é orgulho. Né? Podemos possuir algo, podemos ter algo mais que podemos, mas o que não podemos é fazer comparações. É humilhar o outro. E que muitas vezes nós não nos controlamos em alguma discussão, em alguma situação, nós acabamos fazendo isso. Só o tempo, só o nosso crescimento espiritual que nós vamos nos libertando dessas coisas. E se nós não olhar para dentro de nós e entendermos que nós somos assim ainda, nós não vamos conseguir mudar. E a mudança é lenta, ela não é brusca. Não queira subir uma escada de 2 em 2, de 3 em 3 degraus, que nós acabamos nos machucando. É importante que nós subamos os degraus aos poucos, mas que quando nós chegarmos lá em cima, nós realmente chegamos, não pulamos degraus. Isso que nós temos que aprender como seres humanos. Os degraus evolutivos são lentos. Né? E essa posse da matéria nos traz aquela ideia de domínio, e muitas vezes de desrespeito, de humilhação aos que nos cercam.
E esse domínio pode ser danoso para a nossa evolução. Por isso, a prova da riqueza, a prova da pobreza que Jesus disse, é realmente verdade. A posse especial excessiva, aquela onde se possui muito, é muito mais perigosa do que a prova da pobreza. Que nós vemos num planeta onde o mal ainda predomina, mas o mal predomina sim, o mal ainda predomina. Os pensamentos maus ainda predominam. Não adianta nós dizermos que não. Nós já vemos felizmente alguns já auxiliando, estendendo a mão aos que não têm. Muito mais do que antes. Mas ainda falta muito. Enquanto houver fome, enquanto houver escravidão, enquanto houver o domínio através da força, é sinal de que o ter ainda está sendo mais respeitado do que o ser. A grande maioria não auxilia sem pensar em recompensa e em lucros futuros. Lucros materiais e espirituais também. Eu vou fazer a caridade, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar um pedacinho lá no céu. Nós pensamos assim ainda. Mas ainda é melhor pensar assim do que não fazer nada. Concorda? É melhor fazer pensando no céu do que não fazer nada. Então, tudo é aos poucos. Toda evolução é lenta. Ninguém chega, como eu disse lá no fim da escada, rapidamente e sem dar seus tropeços. Às vezes até voltar alguns degraus durante essa caminhada. Equilibrar os dois é muito difícil. Na questão 793, né, do Livro dos Espíritos, está lá que há duas espécies de progresso. Que uma outra se presta mútuo apoio, no entanto, não marcham lado a lado, como eu disse. O progresso intelectual é o progresso moral. Entretanto, comparando os costumes sociais de hoje com alguns de séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Então, há progresso? Sim, há progresso. O mundo não está melhorando? Está sim. Hoje nós vemos muitas coisas acontecendo que não aconteciam antes. E coisas que aconteciam antes hoje não acontecem. Né? A escravidão é uma das provas, né, do poder de se ter, que felizmente está praticamente extirpada do mundo. Ou está mesmo, né? Ou ela está maquiada de alguma forma, mas ela ainda existe. Muitas vezes maquiadas, mas existem, inclusive nos lares. Né? Por se ter, se humilha aos que o cercam, né? Dentro do próprio lar. Ou não? Sim. Os tiranos domésticos não existem? Existem. Em grande número? Sim, em grande número. Em especial nos países onde o sistema patriarcal duro ainda é assim, né? Patriarcal absoluto ainda é praticado. Onde os familiares são submissos à sua vontade, sem discutir, sem conseguir dar uma opinião. Escolhendo, inclusive, com quem se vai casar e pronto, está resolvida. É uma escravidão, claro que é escravidão pior do que essa. Sim, mas tudo isso, aos poucos, vai sendo retirado da sociedade. Mas tudo isso é lento. E nós temos muita pressa, às vezes. Temos que ter calma. A evolução é lenta. Vamos ter que aguardar encarnações futuras para vermos isso terminar. Porque nessa encarnação nós não vamos ver ainda não. Eu, pelo menos, não vou ter essa oportunidade. Tenho certeza disso. Né? E naquela ânsia do ter a qualquer custo, nós vemos, infelizmente, muitas situações tristes. Em especial, muitos que subtraem, inclusive, a vida do próximo nessa busca. Essa busca que, no final, descobrimos que ela não é tão importante, porque não se leva às posses materiais. Desrespeitando as leis divinas, em especial aquela, não matarás, não cobiçarás as coisas alheias. Não é proibido buscar, né? Não se deve nunca abandonar, né, o que nós sonhamos, nossos sonhos materiais, inclusive, mesmo porque o planeta depende disso para a sua evolução. Né? O que não podemos é abandonar o nosso ser na busca desenfreada do ter, no desrespeito para se ter.
Nós devemos ser primeiro, ser honestos, sermos trabalhadores, sermos sinceros, sermos humildes. Isso que nós devemos ser. Se valoriza o que é material, o ter, e se esquece do espiritual, que é o ser. Que nós somos seres espirituais, não somos seres materiais. Tanto é que nós deixamos o nosso corpo e a matéria que conquistamos, porventura, durante a encarnação aqui, que nós levamos apenas o ser, não levamos o ter. A busca por Deus, dedicar algum tempo, o dia da semana, para cuidar do nosso espírito, que é o ser, e que permanece após cada estada nossa aqui, numa encarnação, muitas vezes não acontece. Dedicar uma horinha para cuidar do nosso espírito, dedicar alguns minutos no dia, é o ser. Trabalhamos muitas horas, esquecemos de ser. Esquecemos de dedicar aquele tempo para o nosso espírito, que é o que realmente nos pertence. E que somos responsáveis por ele, por sua evolução, por seu crescimento moral e espiritual. Nós encontramos tempo para muitas coisas, que podem ser até descartadas ou diminuídas, e não se dedica um pequeno tempo para cuidar do nosso espírito. Por que isso? Porque nós somos desde crianças direcionados a ser alguém. Você tem que ser alguém. Você tem que crescer na vida, você tem que subir na vida. Não é assim? E essas exigências não estão naturalmente ligadas ao ser, mas ao ter. E o ter, na maioria das vezes, claro, traz aquele orgulho, né? A tentação em humilhar é sempre grande quando se tem mais do que o outro. Ostentando viagens, roupas caras, em ambientes humildes, não admitindo que alguém esteja, por exemplo, com a roupa idêntica à sua no mesmo ambiente. Tem gente que vai embora de uma festa se tiver alguém com a roupa igual a dela ou a dele. Orgulho puro. Levante-se em conta que quando vamos embora daqui, como se diz em muitas postagens da internet, nem na roupa que nós vestimos ao retornar ao mundo espiritual somos nós que escolhemos. Né? De novo, os infortúnios ocultos que eu falei, que eu li no começo. Né? A humildade. Por que ser orgulhoso? Mas nós somos ainda. E vai demorar um tempo para nós nos libertarmos de todo esse orgulho. Quantas encarnações vai demorar isso? Depende apenas de nós. Né? É importante a busca pelo intelectual, pelo material? Sim, claro que é importante. Como eu disse, o planeta necessita disso para a sua evolução, para o seu desenvolvimento. Está no Evangelho. O desenvolvimento intelectual, em especial, que eu vou citar, e que está, não me lembro agora qual capítulo, que fala que se não tivesse desenvolvimento intelectual, em especial na agricultura, estaríamos passando fome, ou não estaríamos? Quantas pessoas plantam para quantos bilhões se alimentarem no mundo? É importante? Claro que é importante. Mas o que não se pode é essa inteligência dessas pessoas que Deus permite que se tenha, de ser orgulhoso, de se achar deuses. Porque o ser humano que sabe muito, que chega a ter uma evolução muito grande intelectual, tem o hábito, infelizmente, de se achar Deus e de não ter a humildade de agradecer a Deus pelo que possui, tanto de material quanto de intelectual e de inteligência. Fui eu que fiz. Mas esquece de dizer na sequência, porque Deus permitiu. Porque Deus me dá a inteligência, permite que eu saiba, permite que eu consiga fazer essas coisas, realizar essas coisas. Porque se Deus quiser, no dia seguinte, sequer sabemos o nosso nome, se Deus assim decidir. E sequer acordamos amanhã encarnados. Deus que decide tudo isso. E nós temos que ter esse entendimento e essa evolução. Quando não tivermos esse entendimento, essa humildade, não vamos ser, vamos apenas ter. Né? Devemos sempre evitar o orgulho e a vaidade, porque elas acompanham essas conquistas. Por isso a religiosidade é importante. Por isso se convida à prática da humildade e do respeito ao próximo. Estender a mão ao irmão que não está em sua condição material.
Aprender a agradecer a Deus pelas conquistas, pela inteligência, porque sabe que só possui a inteligência as posses materiais porque Deus permite. E como se Deus permite, Ele pode também tirar a qualquer momento. Ou tirar de nós a matéria, ou nos tirar da matéria, levando-nos para o mundo espiritual através da morte física. Deus decide essas coisas. É muito comum pessoas possuidoras de muitos bens, né, sejam materiais ou sejam, né, de intelectuais, se esquecer de Deus e até da sua existência, até negando a existência de Deus. Mas felizmente isso tem mudado aos poucos. Mas ainda falta muito. Falta muito porque é necessário a mudança, em especial na infância e nos nossos lares, com as nossas crianças. Os bullying, a humilhação a outra criança, que vai indo depois para a juventude, para a idade adulta e até a velhice, se inicia sempre nos lares, de desequilíbrio dos lares. Porque a conversa, aquela instrução e aquela conversa apresentada às crianças é dada pelos responsáveis, pelos pais ou quem é responsável por eles. Ensinar a eles desde pequenos que se deve ter respeito, que se deve ser e não o ter. Que o ter é importante sim, mas não deve ser usado para humilhar o irmãozinho, para humilhar o coleguinha da escola. E não diminuir, né, os que possuem menos materialmente. Ou porque não tem uma aparência física apresentável, porque não tem uma roupa tão bonita quanto a sua. Né? Por não ter a sua cor, por não praticar a sua religião. E o dinheiro, como tudo, ele é material, ele é neutro. Quem os detém é que vai dar a qualidade, o direcionamento a ele. Quem tem ele na mão faz o que quiser, porque ele é neutro. Se nós deixarmos um monte de dinheiro parado aqui, pode ser uma sala lotada dele, parado ali, ele não vai ter vida própria. Ele não vai fazer nada, não vai, ele vai ficar ali, vai mofar ali. O direcionamento que se dá a ele depende de quem o utiliza. Que forma se utiliza? De que forma? Para quê? Para fabricar drogas? Ué, muitos utilizam para isso. Ou se utiliza muitas vezes para estender a mão ao próximo, ou para abrir uma empresa que vai dar emprego a muitos, porque não tem maior caridade do que essa, né? De não se dar esmola, mas se dar condição da pessoa ganhar o seu pão de cada dia. Não tem coisa melhor para o ser humano do que ser, quando alguém que tem o auxilia a poder mostrar o que ele é, a sua capacidade de produzir, sua capacidade de ganhar o seu dinheiro sem depender da esmola de ninguém. Né? É a prova que você pode ter e ser caridoso. E você pode ser caridoso sem ter também. Ué, a caridade ela não está, né, ligada a posses materiais, que a caridade ela é universal. Você pode praticar a caridade de várias formas. Nós temos 2 braços que podem abraçar. Hoje pode abraçar menos, por causa da pandemia, mas podemos abraçar. Mas nós temos a nossa voz, nós temos o nosso olhar, nós temos várias formas de sermos, sem termos. Ah, eu só vou fazer caridade quando eu ganhar na Mega Sena, só vou ter claridade, só vou praticar caridade quando eu tiver dinheiro no banco, só fazer. Não. Isso não é verdade. Isso é uma forma, muitas vezes, de nós fugirmos da nossa responsabilidade. Uma palavra que nós damos a alguém, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, tudo isso é provar que nós somos, que nós temos algo a doar, não que não é material, mas temos. Né? Então a única posse do dinheiro não é a única forma de se praticar o auxílio. Nós não possuímos, nós somos guardiões dos bens materiais. Nós não somos, nós estamos. Não se é presidente, não se é governador, não se é milionário, não se é pobre e não se é rico. Apenas estamos. Apenas se está naquela condição.
neste momento evolutivo, nessa encarnação. Porque na roda das reencarnações, cada retorno reencarnatório pode ser totalmente diferente do anterior. O rico de hoje pode ser o necessitado de amanhã. E às vezes não na encarnação futura, muitas vezes nessa mesmo. O mandatário orgulhoso de hoje pode ser o submisso e humilhado de amanhã. Tudo é temporário. Nada é definitivo. O definitivo é o ser, é o que nós somos, é o que nós levamos conosco no nosso retorno ao mundo espiritual. Então procuremos ser na medida do possível. Se ainda não conseguimos, vamos ter calma. Nós vamos chegar ao momento em que nós conseguiremos. Mas temos que nos esforçar, fazer o melhor que nós pudermos por nós, porque não fazemos nada para o outro. Fazemos sempre para nós. Já que fazemos para nós, procuremos fazer o bem. Porque quando fazemos o bem também vem. Se fazemos o mal, ele também retornará para nós. Então, vamos procurar encher a nossa malinha, ou pôr algumas coisas nela. Quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós temos algo para levar daqui. Porque o nosso retorno espiritual, nós levamos o que somos e não o que temos. Nós não vemos ninguém que desencarna levar sua casa, seu carro, levar suas posses materiais, nem o dinheiro que está no banco. Nós levamos apenas o que nós somos. É só isso que nós levamos. Não vamos pautar a nossa felicidade ao ter. Ah, se eu não tiver aquele carro, eu não vou ser feliz. Só vou ser feliz se eu comprar aquele produto que eu vi na propaganda da televisão. Que nós somos levados, né, através das propagandas televisivas, a nós temos aquela ideia que a felicidade está baseada naquilo. Mas a verdade que traz a felicidade é o ser, é o que nós somos. E o ser não está ligado a matérias, mas a atitudes. A felicidade ela está dentro de nós. A felicidade é de dentro para fora e não de fora para dentro. Nos sintamos felizes por sermos o que somos. Não vamos deixar de procurar materialmente, mas não vamos deixar de ser felizes porque nós não temos algo que nós pensávamos que deveríamos ter. Não vamos esquecer que nós vamos retornar à casa do Pai apenas com o que nós somos. Quanto mais apego você tem numa encarnação, na matéria, no ter, maior será a nossa dificuldade no retorno ao mundo espiritual. Podemos ter certeza disso. Irmãos nós que estão aqui conosco assistindo a nossa palestra, né? A Karen, né? Pessoas que são companheiros nossos de trabalho, que está aí, sabemos disso. O quanto é difícil o apego à matéria no retorno dos nossos irmãos ao mundo espiritual, que se fica apegado ao que tem aqui. Ao que deixou aqui, eu pensava que tinha, que a morte física nos nivela a todos os seres. A balancinha que vai pesar no mundo espiritual, quem está mais bem colocado espiritualmente, o outro não é a matéria, mas sim o que se praticou de caridade e o que nós fomos aqui espiritualmente falando, né, caridosamente falando. Não vamos pensar que nós, para ser felizes, temos que ter. Não vamos também ficar imaginando, eu só vou fazer algo tipo no ano passado, vamos dizer assim. Eu só vou fazer quando eu tiver tal coisa. Aí nós não conseguimos aquilo, este ano pensamos em fazer e não podemos fazer. Nós adiamos, às vezes, nossa felicidade, ou uma reunião, alguma coisa que podíamos ter feito, e hoje nós não conseguimos fazer. Então não vamos ficar adiante. Se tivermos vontade, vamos fazer. Se tivermos vontade de fazer algo para o nosso bem, se nós pudermos fazer algo que nos deixe felizes, vamos fazer sim. Porque nós não sabemos quando Deus nos convidará a retornar ao mundo espiritual. É isso que nós temos que pensar. Cada hora, cada dia que nós estamos aqui pode ser o último encarnado. O último dia da nossa oportunidade aqui. Então vamos procurar fazer o nosso dia sempre o melhor que nós pudermos. Né? Vamos atrás dos nossos sonhos, sim. Se pudermos realizar, realizemos, que nós não sabemos se o amanhã virá, enquanto estamos aqui encarnados. Né? Nós temos assistido no nosso planeta isso, né? Infelizmente. Quantas pessoas tinham planos, né? E não conseguiram, né?
levar-nos a termo, né? E o ter não é suficiente para sermos felizes. A prova que em países desenvolvidos, que eu não vou citar aqui os países, mas tem internet, pesquise, países onde, para mim, eu imagino que seria o planeta de regeneração que a doutrina nos fala, onde não tem roubo, onde você pode deixar a sua loja aberta, a pessoa chega, pega o produto e deixa o dinheiro, onde tem escola para todo mundo, onde todos ganham bem, onde ninguém passa fome, e a das maiores taxas de suicídios estão nesses países. A Nova Zelândia é um exemplo, mas tem outros países. Então, o ter não é importante, mas ele deve ter um sentido no ter. E o sentido do ter é o ser. Mas nossa, nós vivemos na pobreza? Sim. Mas olha, um país muito mais desenvolvido do que o nosso tem um índice altíssimo, né, de suicídio, em especial de jovens até 19 anos de idade. Então, o ter não é tão importante quanto o ser, né? Então, vamos pensar nisso. Por que que falta? E o que é que falta para eles? Falta o ser espiritual. Não basta ter, devemos procurar ser. E ser não é fácil. Nós chegamos à condição de ser, nós temos que trabalhar muito, mas trabalhar muito mesmo a nossa evolução, a nossa humildade, a nossa resignação diante das dificuldades que surgem, que para sermos, normalmente nós sofremos para chegarmos até lá. Não é fácil. Sempre o equilíbrio, o ter e o ser. Dá para ter e ser? Dá, sim. A prova está aí nos infortúnios ocultos, nesse texto que foi lido no início. O que o ter deve ensinar aos seres humanos? Deve nos ensinar a sermos. Que nós sejamos cada vez, ou procuremos ser seres humanos melhores. Podemos ter sim, não é proibido ter, não é proibido nós buscarmos nosso conforto, não é proibido nós termos um bom alimento, nada é proibido. O que não devemos é sermos orgulhosos, sermos vaidosos, diminuirmos o próximo, né? Isso nós nunca podemos fazer, porque nós sabemos que não está de acordo com as leis divinas. Muito feliz de estar recebendo todos vocês aqui, né? A Ivete Coelho Barba, nossa minha amiga da Vila Carioca, está aqui conosco hoje. De novo o Anderson Grigo, nosso primo lá da praia. Um abraço, primo. Né? A Karen Scherer sempre conosco, sabe? Nossa, muito legal. O seu Francisco, lá do Lar Kardecista nos Harmonia, né? O Marcel, filho dele, sempre conosco também, a dona Luísa também. Fico muito feliz de estar todos vocês. Minha prima Ana Lúcia, de Valência, no estado do Rio, sempre conosco também. A minha prima Cida Veríssimo, está sempre também comigo. Foi a primeira hoje, apareceu o nominho aqui na frente, mas tem muitos outros amigos e que na medida do possível eu irei, né, falando aqui. Mas eu quero, para encerrar a nossa palestra, ler mais um pequeno texto, né, do capítulo 2 do nosso Evangelho, Meu Reino Não É Deste Mundo, uma realeza terrena. É o relato de uma rainha da França que deu esse relato após retornar ao mundo espiritual. Quem poderia melhor do que eu compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tomar a lição mais terrível, e ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias o sangue nobre. Só então compreendi a fratuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra.
Olha só. Relato de uma rainha, que foi rainha aqui na Terra, retornou ao mundo espiritual. Ela se preocupou com o ter, mas esqueceu e não sabia do ser. Pessoas que eram comandados por ela, humilhados por ela no seu reino, estavam no mundo espiritual na condição muito melhor do que a dela. Essa é a prova do ter e do ser. Uma realeza terrestre. Está no capítulo 2 do nosso Evangelho, que tiver oportunidade, leia também, que eu só li um pequeno parágrafo. Que nós possamos nos lembrar disso. Ela pensava que no reino espiritual ela ia ser recebida como uma rainha, mas como a gente já sabe, os títulos, as posses materiais, tudo que nós pensamos que nos deixa acima do próximo, não é verdade. Muitas vezes aquele que nós pensamos que não tem evolução nenhuma, porque não tem matéria, no retorno ao mundo espiritual nós vamos vê-los numa condição muito melhor do que a nossa. Pensemos nisso. Pensemos no respeito ao próximo, pensemos em sermos cada vez, nos esforçando para sermos seres humanos cada vez melhores, mais caridosos e sempre mais humildes. Em especial, em relação aos que possuem, nós imaginamos ter menos que nós. Mas o importante não é ter, o importante é ser. Muito obrigado a todos. Que Deus nos ampare a todos, que Deus nos auxilie, que nós possamos estar juntos na próxima semana. E eu convido a todos para nós fecharmos nossos olhos apenas um momento, para que possamos agradecer a Deus e a Jesus, aos mentores amigos, ao nosso mentor individual, este Espírito designado para nos acompanhar a cada encarnação, que nos auxilia, que nos intui, para que possamos tomar sempre as melhores decisões e que às vezes não o ouvimos, não tomamos a decisão correta. Que nós possamos valorizar sempre o ser e não o ter. Que esse ensinamento fique sempre gravado na nossa mente, para que nos momentos em que nos imaginarmos humilhando alguém, diminuindo alguém, que venha o nosso pensamento e nós nos contenhamos, evitando adquirir débitos para o nosso futuro espiritual. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos lares. Que o Mestre Jesus, com a sua luz, leve o auxílio aos que necessitam. E cada um de nós, imaginemos nesse momento o Mestre Jesus levando o seu auxílio, o seu amparo, o seu abraço a qualquer local que imaginamos que ele deva estar presente. Seja em um hospital, seja junto de um amigo ou de um parente que necessite desse abraço, desse carinho, que necessite desse amor do nosso Mestre Jesus. E eu peço autorização a Deus e a Jesus, que um dia disse para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se tivermos dúvidas, lembremos do Mestre Jesus em qualquer decisão que iremos tomar, porque o Mestre Jesus é o nosso maior exemplo de caridade, de respeito e de amor ao próximo. Muita paz a todos, uma boa noite, muito obrigado pela companhia de vocês. E se Deus permitir, na próxima semana estaremos juntos novamente. Que Deus nos ampare a todos e aos que nos cercam, aos nossos familiares, em especial aqueles que se dizem nossos inimigos. Uma boa noite a todos.